Tá ok. Bom dia, Maian. Maian entrou. Bom dia, professora. Tudo bem, Maian? Graças a Deus, né? Ótimo. Pois é. Olha, eu moro aqui na Senador Lemos, próximo da DOCA, aliás, na Romualdo Coelho, quase na Senador Lemos, próximo da DOCA. Minha gente, eu não escutei barulho de ônibus hoje, porque quando eles param na Senador Lemos, a gente ouve aquele ranger, né, do freio do ônibus. Eu não escutei. Está um silêncio, como dizia minha mãe, sepulcral. Né? Então, eu não sei se vocês estão, embora vocês estejam nas casas de vocês, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que até agora não tem ônibus circulando em Belém. Eu não sei o que é que vocês, se vocês... Professora, até onde eu vi, eu acho que tinha por volta de uns 13, assim, numa notícia do Instagram, eu vi que tinha pelo menos uns 13, mas ainda assim é muito pouco. Não é? Bom dia, Cristine, bom dia, bom dia. Ai, pessoal, e aí fica... Professora, tudo bom, Cristine? E aí fica, professora, funciona não sei o quê, professora, não sei o quê, não sei o quê, de vai, meu God, meu Deus do céu. Ai, né, Rafael? Professora, tem até uma dúvida. Hã? Tem o quê? Tem até uma dúvida, professora. Diga. Se a biblioteca vai abrir, porque se eu entregar meu livro quinta-feira, vão me cobrar uma fatada. Não, não. Nesse período de greve não será cobrado multa, tá, pessoal? Agora a biblioteca está abrindo. Quem puder passar lá e quiser, as duas, tanto a municipalidade como a São Pedro, o administrativo está funcionando. Municipalidade, a secretaria, a biblioteca estão funcionando. Não será cobrado multa. Agora, se alguém sair, tiver carro e quiser passar lá e deixar, eu desde ontem que eu estou reinando ir lá, mas eu estou tentando fazer minhas coisas aqui de casa. Mas eu estou quase tendo que precisar ir lá porque eu estou sem tinta na minha impressora. E tem algumas coisas que eu preciso imprimir, até para eu depois olhar e comparar, aí eu tenho que voltar na tela lá no outro, enfim. Então, pessoal, vamos lá. São 7h30, é? Não, já são 7h40. São 7h39 já. Exatamente. Então, vamos lá, começando. Vocês viram que eu enviei ontem um caso clínico, né? Sim. Eu enviei isso, mas eu queria estar com ele impresso para a gente poder conversar. Se eu puder hoje ainda passar lá na municipalidade, eu vou passar lá só para imprimir isso. É um caso clínico de uma pessoa, de uma mulher já na idade adulta avançada, considerada avançada, né? Ela já tem 60 e poucos anos, 60 e tantos, e aquilo ali, eu tentei fazer uma história que já trouxessem alguns dados dela para vocês entenderem o que é uma entrevista de triagem, tá? A triagem é o primeiro momento que o aluno se depara, ou que o profissional se depara com aquela pessoa. Em qualquer lugar, sempre existe uma entrevista de triagem mais ou menos específica. A organizacional utiliza, o hospital utiliza, a clínica utiliza, ela colocou aqui, tá ótimo, né? Então, eu chamei de Elisa para esta senhora, uma mulher de 68 anos, e coloquei alguns dados dela. Como eu enviei ontem à noite, que foi quando eu consegui terminar, até porque ontem foi aniversário do meu genro, e aqui em casa é a matriz. A casa dos meus filhos, as casas deles são as filiais. Tudo que acontece aqui. Eles compram pela internet e mandam entregar aqui. Ela comprou o kit para o aniversário e mandou entregar aqui. Então, eu estou pensando que eu posso subir, tomar meu banho 5 da tarde, porque ela só vai chegar às 6. Quando eu vejo, apitam, quem é? Vem entregar o kit que a dona Vera encomendou para a Ete Mariquete. Aí eu para explicar para o homem que ela não mora aqui, né? Resultado, tudo que é compra deles de internet, do meu genro, do meu filho, da minha filha, é para cá. Então, aqui é praticamente, eu já fui acabar isso no final.
Então, eu conto mais ou menos, né? Pode subir, pode, um pouquinho, né? Eu conto mais ou menos a história da Elisa, que é um nome fictício que eu arrumei, uma mulher de 68 anos. Ela tem 2 irmãos mais velhos, mas que moram em outras cidades e pouco se visitam. Ela perdeu os pais, pai e mãe, em um acidente de carro quando ela tinha 50 anos, ou seja, 18 anos atrás, o que a deixou sem vontade de viver. Eu até ia aspear isso aí, porque quando a gente relata alguma coisa, se a gente se basear na fala do cliente, a gente aspeia e, entre parênteses, coloca SIC, como está bem aqui adiante. Se não me engano, aqui a gente tem que está bem aqui, ó, na penúltima linha, SIC. Isso aqui significa segundo informações colhidas. Ou seja, alguém, no momento da entrevista, seja cliente ou acompanhante, falou isso, entendeu? Então, ela casou aos 18 anos, o marido dela tinha 25, e tiveram 2 filhas. Parecia um casal muito apaixonado e feliz. A filha mais nova é casada e mora 5 anos no exterior. Bem aqui faltou. Elisa sempre refere a saudade que sente dessa filha e dos 2 netos. Desde que seu marido faleceu, há 2 anos, Elisa constantemente refere indisposição, dificuldade para dormir e falta de apetite. Ou seja, a Elisa foi se tornando aos poucos uma pessoa queixosa. As queixas de indisposição, de mal-estar, começaram a fazer parte, né, da fala dela. Depois da viuvez, aos poucos foi deixando de participar das reuniões e festas da família e das tarefas da casa, né? Eu retirei, ela gostava de fazer bolos, os bolos dela eram muito apreciados, né? Mas até isso ela praticamente perdeu o gosto, né, pela casa dela. Passou a morar com a filha mais velha, depois que ficou viúva, né? A mesma que a acompanhou ao psicólogo. Após a avaliação, foi solicitado pelo médico que a atendeu uma avaliação psicológica, ou seja, ela foi levada ao atendimento psicológico por indicação médica. Durante a entrevista de avaliação, foi verificado que a cliente se apresenta apática, triste e desinteressada, apresenta fala repetitiva e muito baixa. Nos últimos 3 meses, passou a apresentar lentidão psicomotor e lapsos de memória. Aqui eu acho que esquece o nome dos familiares, SIC. Isso aqui foi a filha quem falou, tá? A filha, muito preocupada com as acentuadas mudanças de comportamento, relata que sua mãe sempre foi uma mulher muito ativa nos meios social e familiar. É assim, na próxima aula nós podemos tirar dúvidas, discutir com base no que a gente está nas nossas aulas, com base na parte teórica, nós podemos ver isso aí. Tá? Oi, bom dia, que bom que entrou mais gente. Então, eu fiz algumas questões que vocês vão ver que essas perguntas que eu fiz, identificação, né? Nome, por exemplo, eu não coloquei formação acadêmica, não coloquei, mas pode ser o nome dela, a idade dela, o estado civil, entendeu? E pode ser também, tem tantos filhos e ponto. A outra pergunta qual é, Luana? Em Luana, Um momento, professora. Tá. Já estou chegando Aí, no arquivo. então, quando a gente faz esse levantamento, a gente vai assim, no caso, a gente vai destacando, organizando, sistematizando essas informações, entendeu? Então, qualquer dúvida que vocês tenham amanhã, a gente pode já começar a tirar. Eu gostaria que esse trabalho fosse em grupo, tá? Mas, ao mesmo tempo, que eu gostaria olha, alguma coisa, as questões do caso clínico e do conteúdo teórico, entenderam? Entendeu? Maian, Cristine, Rafael, Edna, Priscila, Andresa, e bem aqui cobri o nome. Professora, entendi. Entendeu?
E Jusilene. Professora, eu, na verdade, eu não sei bem ao certo o que aconteceu, mas a senhora travou para mim. Então, num dado momento que a senhora ia falar a orientação do grupo, a senhora travou para mim e eu perdi completamente a orientação. Não, não, é que eu queria saber a segunda pergunta que eu fazia. Mas não tem problema, não, tá? Foi a segunda pergunta. A primeira é a identificação. Isso a gente sempre vai fazer. Por exemplo, eu não coloquei. A segunda é história pessoal. Isso. Como é que é a história? É queixa. Só um minutinho. Perdão. O que é a história dela? Vocês podem trazer na história que ela perdeu os pais de uma forma, né, num acidente, que ela naquele período ela sentiu, depois a ausência da filha, a mudança dessa filha mais nova, entendeu? Então isso aí faz parte da história. No último ponto, a viuvez. Aí vem a queixa depois, não é? A queixa. Terceiro tópico, queixa atual, motivo de ida ao psicólogo. Justamente. Então, vocês podem relatar, referir que a filha observou mudanças, né, no comportamento da mãe, na forma dela interagir com o ambiente, e ela começou a apresentar, foi verificado que ela apresentou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, vocês podem elencar o que está lá. Então, vocês vão ter um panorama disso aí, a queixa, o que levou, né, o que levou ao médico. A outra são 5, né? A quarta qual é? A quarta é diagnóstico provável. Exatamente. Aí, com base no conteúdo, então vocês vão dizer o que é que pode ser aquilo ali. Vocês vão se basear no que está aqui, tá? Vocês já sabem algumas coisas sobre um processo depressivo, né? Vocês podem sugerir que seja isso, né? Então, é um diagnóstico provável. Sempre no primeiro momento, será um diagnóstico provável, tá? Nós não podemos dizer, fulano está assim, a não ser que seja uma coisa extremamente grave. Tá? Depois, então, já é um diagnóstico que se dá um outro nome, mas que eu agora esqueci, depois eu vejo para vocês. E a última pergunta é, caso vocês fossem psicólogos, o que vocês recomendariam? O que vocês recomendariam para essa pessoa que está nessa fase da vida, praticamente com muitas perdas, né? Já teve perdas dos pais, já teve perda do marido, teve uma perda aí, outra. Qual é a outra perda que vocês identificam que caracteriza uma perda? Que pode ter advindo esse luto. A ida da filha mais nova para morar no exterior com os netos dela. Vocês entenderam? Ou seja, tudo isso, ela vem vivendo uma sequência de luto, né? E que pode culminar realmente com um processo depressivo, agravado pela idade, né? Porque uma mulher ativa como ela era, pode chegar a isso. Então, eu estou traduzindo esse caso, que é para vocês verem como a gente pode enxergar, num caso clínico, como a gente tem que descrever, tem questões que são importantes quando a gente faz uma entrevista de triagem. Isso aqui já vai ser até bom, porque, minha gente, eu espero, tenho fé em Deus que ainda dê para a gente, pelo menos, fazer uma reunião na clínica com quem quer ir para o projeto, para ver se no próximo semestre a gente começa isso. Porque cada vez que a gente pensa em começar, acontece uma coisa. Bem, mas é isso aí. Na entrevista de triagem, vocês já podem, muito bem, no 5º semestre, já pensar nisso, tá? Eu poderia até pedir para vocês, por exemplo, como atividade, aqui o tempo é muito curto, que vocês, cada um, nas suas casas, com um familiar da confiança de vocês e de idade, fizessem uma entrevista. Eu não precisava nem identificar quem era, tá? E trazer identificação, homem ou mulher, tantos anos. Por exemplo, eu não coloquei formação acadêmica, grau de instrução, eu não coloquei religião, que é importantíssimo que a gente coloque. Sempre que a gente entrevista, nós temos que buscar a religião da pessoa, temos que trazer por que isso, porque nós precisamos saber um pouco da religião da pessoa para que a gente possa respeitar os limites do que ela pode ou não nos atender, né? Por exemplo,
tem religiões que parece que não trabalham sexta, não trabalham sábado. Nós não podemos marcar uma entrevista com uma pessoa nesse dia. O judeu, se eu não me engano, é o sábado que ele guarda, entendeu? E tem uns que é de uma determinada hora da sexta até uma determinada hora do sábado. Enfim, a religião, no momento que vocês receberem a pessoa, entendam e que ela fale na religião dela, nós temos limites que devem ser respeitados. De forma alguma, nós vamos passar por cima da crença da pessoa. Pode acontecer que a crença, né, a religião, esteja sendo, tipo assim, esteja trazendo dificuldades. Às vezes nem a pessoa tem a clareza de até onde pode ir, até onde a religião permite, né? Então, nós sabemos que dentro mesmo da própria Igreja Católica, tem pessoas que têm uma questão séria com essa coisa do pecado, né? E nós podemos tentar amenizar essa crença, né? Essa coisa relacionada ao pecado. Porque o pecado que foi criado, né, na verdade, pela Igreja Católica, eu sou católica, mas eu acredito em todas, né? Só não acredito no que eu não conheço, no que eu nunca ouvi falar, mas eu acredito em todas e respeito todas, mas muitas vezes vem de famílias muito rígidas quanto à religião. Então, que Deus é esse, né, que nós acreditamos que é Pai e que é quase um carrasco. Então, a gente precisa, às vezes, tentar amenizar essa forma de ver, né, este ser que é tão importante na vida daquela pessoa. Então, é isso aí, tá? Sobre o caso clínico. Então, se arrumem em grupos e dúvidas a gente vai tirando no decorrer, tá? Até lá, até a entrega. Se alguém quiser mandar alguma coisa, assim, para eu verificar se está bom, pode enviar. Só não prometo devolver no mesmo dia. Tá ok. Tá? Professora, Diga. a senhora falou que a senhora ia tirar dúvidas depois. Uhum. Mas esses grupos seriam mais ou menos de quantas pessoas, só para a gente ter uma noção? Quantas pessoas puderem estar. Não se preocupe. Tá. 3, 4 pessoas. Eu não gostaria de 5 pessoas, que eu acho que é muito, né? E o ideal era que todos tomassem conhecimento e todos pensassem um pouquinho, porque o bom do caso, inclusive isso aí, seria uma coisa interessante até para supervisão. Por que as supervisões de clínica, e até deveriam ser todas as supervisões no hospital, também pode acontecer isso, existe um momento de reflexão, que é exatamente para serem trazidas essas dúvidas esclarecidas. Nem sempre se pode, às vezes até aumenta a dúvida. Dependendo do cliente, até aumenta a dúvida. Por que é em grupo? Porque uma supervisão em grupo, pessoal, se eu estou, digamos, atendendo uma pessoa no hospital X, né? Eu é que estou responsável lá naquela clínica daquele hospital, responsável, né, pela Antônia, digamos. O caso da Antônia, quando eu trago e relato, todo o grupo está aprendendo com aquele caso. Entendeu? Então, não é dizer assim, eu já fiz minha supervisão, vou embora para casa. Não. Porque na discussão de cada caso que é supervisionado naquele momento, todo o grupo está aprendendo. Porque os casos, eles não são iguais, não necessariamente são iguais. Né? Um atende criança, outro atende adolescente, pode ter 4 atendendo adolescente, mas às vezes o problema é específico de cada caso. A riqueza da supervisão está nisso, da gente, né, trazer, da gente provocar, da gente falar. Eu, de vez em quando eu posso, eu vou à clínica. E, às vezes, é dia de supervisão. E às vezes, quando eu me sinto, eu tenho liberdade, eu vou lá, dá boa tarde, tudo bem? Diz assim, professora, sente um pouquinho aqui. Aí eu sento um pouquinho lá, e aí tem alguém relatando, né, o seu atendimento. E aí eu escuto, aí o aluno diz o que fez, né, o que pensou,
o que achava que devia ser melhor com aquele paciente ou cliente. Aí dizia assim, professora Eline, o que é que a senhora acha disso? Eu que não gosto de falar, né? Digo, você já pensou tal coisa? Já investigou tal coisa assim, assim? Aí para, todo mundo fica me olhando. Aí às vezes diz assim, eu acho que até agora não. Alguém pensou nisso? Entendeu? Então, é muito legal a supervisão nesse sentido. Tá? Então, os próprios alunos, quando entram, eles têm que provocar. Senão, não vai acontecer. Então, vamos lá. Voltando. Tá, Luana? Tirei a dúvida. Vamos lá. Nós paramos, exatamente, nós vimos sobre essa questão da morbidade, do tempo de sofrimento que uma pessoa leva com uma doença. Então, quanto hoje, um feito da ciência médica é abreviar, reduzir esse tempo de morbidade. Ninguém é obrigado, porque o sofrer, o sentir uma dor, esse tempo prolongado de uso de uma medicação, às vezes a medicação pode trazer consequências, entendeu? Então, quanto mais se puder, né, reunir condições que provoquem a melhora daquela pessoa, ótimo. Então, é por isso que hoje vai com o médico, vai com o psicólogo, vai com o fisioterapeuta. Nessa recomendação que vocês vão fazer, se vocês fossem já psicólogos, vocês podem viajar, pessoal. O que vocês recomendariam para ela nesse momento, né? Olha o que eu estou comentando com vocês. Tem o médico, pode ter o psicólogo, pode ter o fisioterapeuta, pode ter um terapeuta ocupacional. Essa mulher pode precisar de um acompanhante terapêutico, alguém que tenha condições de ficar com ela, porque eu não digo aí se a filha trabalha, mas vamos supor que a filha não tenha tanto tempo, né? Também, no caso, não aparecem filhos, né? Mas será que essa filha tem tempo para ficar com esta mãe? Então, um TO também entraria muito bem, entendeu? Então, viagem, vão onde vocês quiserem. E aí nós chegamos no ponto do material que vai falar sobre as teorias, né? Nós já falamos um pouco, que são a teoria do sistema, sobre o sistema imunológico, que é um declínio que pode ocorrer com a idade, em algumas pessoas ocorrem, né? Isso aí é tão real que vocês veem, foi que eu falei já para vocês, vacinas para gripe, criança e idoso, que é exatamente, já se sabe, os estudos mostram que o sistema imunológico do idoso, né, ele fica fragilizado. Embora, vejam só, em toda a faixa etária, em todas as faixas etárias que nós passamos, nós podemos ter, a partir de um grande sofrimento, a gente pode ter uma queda do sistema imunológico, ficar mais suscetível a determinadas doenças. Imagina esta mulher, vejam só, eu estou pegando agora já o conteúdo e levando para o caso clínico, eu não sei se isso está ficando melhor para vocês. Imagina essa mulher com essas perdas, a gente poderia sugerir uma baixa, né, um declínio no sistema imunológico, de repente, né? Quem sabe? Então, precisa muito cuidado, porque uma pessoa, ela traz queixas que podem ter um fundo, né, emocional, psicológico, mas pode ter a ver com uma queda no sistema imunológico, quando ela está menos fortalecida, ela sente menos energia, ela se movimenta menos, e aí já viu, né? Vai começar a apresentar dores no corpo, dores musculares, indisposição, entendeu? Outra é a questão da genética. Então, dizem que a questão genética, a genética nunca ela traz um erro, cada um de nós já traz gravado o que nós seremos durante a vida, tá? Então, não é um erro. O plano genético já pode dar condições. Agora, vejam só, nós não podemos atribuir só a genética. A gente tem visto aqui nas nossas aulas. Nós temos também que olhar para o estilo de vida da pessoa, né? Ela pode até ter uma genética muito boa, né? Avós muito saudáveis até os 90, 95 anos, morrendo com 100 anos,
Mas ela pode ser uma pessoa que fuma demais, bebe demais, então aí já não tem mais a ver com a genética. A genética até é boa, né? O plano genético dela, se olhar para trás, vai ver, né, descendente de pessoas muito saudáveis, mas o estilo de vida pode não ser. Além do sistema imunológico e da genética do envelhecimento, tem uns que falam em deterioração, ou seja, a gente usa o nosso corpo e ele vai desgastando, ele vai estragando. Que horror, né? É por isso que se recomenda atividade física hoje. Se recomenda que a pessoa não pare. Então, a gente vê pessoas, até mulheres, que já estão com uma idade mais avançada e adoram, tem uma habilidade manual fantástica. Ela pode continuar no crochê dela, mas ela tem que ter um momento para uma atividade física, né? Seja para uma caminhada, não fazer aquilo como uma obrigação. Eu acho que chega um ponto da vida da gente que se for pensar em obrigação, já chega às obrigações da vida, tá? Então, a gente tem que pensar o quanto a inatividade pode ser prejudicial também. Não é só viver repousando. Tem que todo o tempo estar. Agora, claro que dentro das possibilidades e parecido com cada pessoa. Por exemplo, tem gente que adora ir para a academia, sair de lá acabada, suada, pulou, lutou, virou cambalhota, fez o que deu na cabeça. Para alguns isso é ótimo, mas para outros não. Então, a gente tem, por exemplo, o yoga. Hoje é um tratamento adotado pelos analistas do comportamento. Tá? A natação. O yoga é fantástico, porque o tipo de respiração utilizada no yoga, ela é recomendada, e a maioria de nós não faz. Tá? Não faz, porque ninguém quer mostrar que tem barriga. A barriga tem que ser... todo mundo quer ser tanquinho. Imagina, né? A outra teoria, que é uma das mais promissoras, né, até hoje, é a questão dos acidentes celulares. Então, dependendo do quanto eu agrido o meu organismo, ou eu coloco o meu organismo exposto a agressões do ambiente, é claro que as nossas células elas podem se regenerar ou não. Prova disso está no período de julho, quando vão para a praia, vão para Salinas, torram, depois sai aquela pele, vem uma outra pele. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer num desse bronzeado em excesso, aparecer um ferimento, né, e nunca cicatrizar. Tá? E aí vai ver, tem um diagnóstico de um CA de pele. Tá? Então, o que é isso? São mutações que podem ocorrer no processo normal de reparo do DNA, tá? Porque é preciso que nessa convivência diária, né, nós não podemos viver diariamente dentro de uma bolha com ar-condicionado, não. Nós precisamos da luz do sol, nós precisamos de uma caminhada, nós precisamos adquirir resistência a determinadas coisas. Agora, infelizmente, hoje a gente vê, né, algum tipo de atividade laboral que é até prejudicial e as pessoas não estão preocupadas. Por exemplo, essa quantidade de pessoas, eu até já falei isso para vocês, que trabalha com cópia xerox, né? Então, vamos lá. Depois disso, tem um slide que eu pergunto, é possível deter o envelhecimento? Né? Infelizmente, não, né? A tendência é nós, com o tempo, começarmos a manifestar marcas no rosto, né? Marcas na pele. Hoje, por exemplo, uma pessoa jovem que começa a usar botox, né, logo cedo, ela não vai ter essas rugas de expressão. Porque o que é que faz? O que é que faz isso aqui aparecer? É a forma de eu rir, né, eu franzi aqui quando eu falo, quando eu me assusto, quando eu rio mesmo, enfim. Então, essas marcas vão ficando. O que é que a gente sabe? É que o envelhecimento secundário, ele está sob controle humano, se nós tivermos cuidado,
né? Nós podemos controlar. Por exemplo, a maior prova disso é que numa família de 6 filhos, 4 podem desenvolver a diabetes lá, que o pai já tinha, e 2 não. O que aqueles 2 fizeram que a diabetes não apareceu? Como surgiu nos outros, né? Então, essas doenças relacionadas ao envelhecimento secundário, elas podem ser evitadas ou até retardadas. O que nós falamos lá atrás. O retardar o aparecimento de doenças também é um grande feito hoje das ciências da saúde. Trabalhar para que as doenças não apareçam. Então, a saúde pode ser melhorada e a expectativa média de vida pode ser prolongada, ou seja, numa família que com 70 anos as pessoas costumam morrer, tem alguns, podem ser poucos, que já estão com 80, 85 e vivendo muito bem. Tá? O prolongamento da vida, essa preocupação hoje de não envelhecer, né, pode apresentar obstáculos e vantagens. O que é que vocês acham disso? Que vantagens o prolongamento da vida humana pode trazer? Pensando numa cultura que nós vivemos. Se nós pensarmos nessa cultura que nós vivemos, onde hoje o idoso está vivendo cada vez mais só, pessoal. Ou seja, não é uma questão de uma doença física, né? É uma doença que hoje se está vendo muito, que é a depressão. Causada pela solidão, às vezes. Diga. E a senhora está falando tudo isso, né? Os aspectos biológicos, de saúde, e falando agora dessa questão da depressão, e aí me veio uma coisa aqui na cabeça, porque, assim, por exemplo, a minha avó, ela tem uma saúde de ferro, né? Assim, nossa senhora, para ela adoecer é muito difícil. Nossa, é muito, muito, muito. Até a pressão dela é 12/8. Ela é muito saudável, assim, mesmo, né? Ela segue uma boa dieta, ela faz até fisioterapia, né? Já tem algum tempo. Mas, enfim, assim, a saúde dela é maravilhosa. Só que ela vive reclamando de tontura, de dor de cabeça, e toda vida que vai fazer exame, essas coisas, nunca detecta nada, né? E aí eu fiquei pensando aqui, eu acho que ela faz isso para chamar atenção, sabe? Para querer que fale com ela, porque assim, o quarto dela, ele fica numa área da cozinha, próximo da cozinha, que ela quis ficar lá, né? E aí, assim, até porque tem um banheiro mais próximo, então para ela fica melhor a questão da logística, para ela se movimentar, que ela tem uma dificuldade de locomoção. Por estar parada, né? Não, Seria pior ainda, né? não, na verdade, o problema dela de locomoção é porque quando ela era mais jovem, ela caiu no ônibus, ela saía fugida de casa. Ela adorava a rua, todo dia ela saía. E assim, se a gente não tivesse de olho nela, ela fugia mesmo, não avisava ninguém. Pegava um ônibus, ia para a cidade velha, ver os amigos, não sei o quê. Nessa história, ela caiu num ônibus, se machucou feio. E aí ela começou a ter mais dificuldade de locomoção, né? Enfim, então, assim, eu fiquei pensando sobre isso agora. Eu acho que o fato dela toda hora achar que está doente, achar que está tonta, achar que está com dor de cabeça, achar que está com febre, toda hora tentar procurar uma doença, né? É mais para chamar a atenção do que propriamente alguma coisa, né? Controle. Quando ela faz isso, ela mantém as pessoas mais próximas. Ela deve ter algum medo, sabe? Ela já deve morrer. Que idade ela tem? Ela é 93. De 93. Já deve saber que qualquer hora pode ir, né? Sim. E aí pode ter o medo de ir sozinha, de morrer sozinha. E existe o controle, tá? Uhum. Então, criança descobre, imagina quem já viveu tanto, né? Uhum. Ou seja, então uma forma, às vezes, de controlar, aí eu já nem caracterizo como ganho secundário, embora seja, né? Uhum. É o controle, manter as pessoas mais próximas dela. Uhum. Então, pode acontecer isso. E, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, na verdade, ela pode até ir para os 100, né? Ou seja, 7 anos na vida dela e 7 anos na vida dos que
tem que estar ao redor dela. É um bocado de tempo, né? Até porque as pessoas estão envelhecendo. E aí é muito complicado. O ideal, na verdade, o problema, eu não sei as condições, mas eu vejo assim, hoje, até para você ter um cuidador, uma cuidadora, é caro. Você manter alguém que faça companhia, que leve ela, quer ir para o quintal, quer ir olhar lá na porta, enfim, é muito caro. E hoje, cada vez mais está se vivendo, porque a vida está... As pessoas estão morrendo com mais idade. E eu só fico pensando na vida dos que ela mora com alguém e como é que é a vida desses alguém que ela mora. Pois é, professora. Assim, por exemplo, ela não tem uma cuidadora específica, mas tem uma empregada lá em casa que é justamente para fazer as coisas dela, né? Por exemplo, que ela come uma comida já mais específica, né? Uma comida, enfim, e não leva tanto tempo. Não leva praticamente temperos naturais. Então, tem todo esse cuidado, né? Para cuidar das coisas dela, limpar o quarto dela. Então, tem uma pessoa que, até porque minha mãe trabalha, meu pai aposentou agora há pouco tempo, então, assim, na verdade, é para cuidar dela, né? Qualquer dificuldade, porque às vezes ela se desequilibra, ela cai. Então, é bom que tenha uma pessoa que ajude a levantar. No caso, meus pais trabalhavam fora, meu irmão também, então, para ela não ficar sozinha, né? E aí tinha que ter empregada doméstica para ela não ficar sozinha. É isso mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Eu estou olhando aqui o meu material porque eu não quero passar para o desenvolvimento cognitivo, eu quero passar para o desenvolvimento psicossocial, que eu acho que a partir desse caso é o que é mais importante. Vamos lá. Então, vamos lá. No do desenvolvimento Professora, cognitivo, a gente vai pular. só uma questão, só para me situar o material que a senhora está. A senhora está em idade adulta avançada, seria isso? Exatamente, exatamente. Estamos envelhecendo. Okay. É porque, se eu não estou errada, a senhora já passou Já passei. Esse psicossocial. Já está aqui. Na primeira avaliação. Está bem aqui, olha. Esse material, não, eu já passei isso aqui, não, é porque tanto faz na idade adulta inicial, como na intermediária, como na idade adulta avançada, nós passamos pelo desenvolvimento biosocial, pelo desenvolvimento psicossocial e pelo desenvolvimento cognitivo. É por isso que o conteúdo de idade adulta avançada ele é um pouco menor, porque é só a idade adulta avançada, e lá no outro não. Até a primeira verificação, a gente passou pela idade adulta inicial e pela idade adulta intermediária. Aí a gente passa por esses três, embora eu faço sempre questão de colocar que a gente divide para facilitar didaticamente o falar. Mas isso aí não é uma coisa que aconteça, o desenvolvimento cognitivo é um, o biosocial é outro, o psicossocial é outro. Não. Nós somos seres únicos, tá? O que acontece conosco acontece nesse todo, independentemente de ser o cognitivo, o psicossocial ou o biosocial. Mas, tanto é que, por que biosocial? O que é que tem esse organismo, esse biológico a ver com social? Tem tudo. Né? Vocês estão vendo que a gente comenta o estilo de vida, ele pode provocar uma série de coisas. O cuidado que a avó, que a família da Viviane tem com a avó é fundamental para a saúde dela. Então, é como se ela vivesse ali protegida, né? Ou seja, a saúde dela, biológica, tem a ver com toda essa convivência social. É por isso que tudo é biosocial, psicossocial, só o cognitivo que é trabalhado sem o social. E aí, idade adulta avançada de desenvolvimento psicossocial é este aqui. Eu não sei se alguém está me vendo, tá? Então, vamos lá. Tem Professora, só um instante, por favor. Eu acho que eu entendi o que a Luana quer dizer. É o seguinte, é porque na primeira verificação, a senhora deu tanto da adulta intermediária quanto da avançada, esses dois aspectos, tanto o biosocial quanto o psicossocial. Aí, para a segunda avaliação, ficou combinado que seria o cognitivo, não é isso?
Não. Para a segunda Exatamente verificação, vai ficar a idade adulta avançada. Pois é, mas é o aspecto cognitivo. Não, os 3 aspectos. Agora eu vou depois separar o que vai cair na prova. Tá, Sempre então, a gente só para fechar esse raciocínio, foi a gente que deve ter entendido errado. Desculpa, professora. Não, exatamente. Não. Essa divisão lá em bio, psico e cognitivo, tanto tem para a idade adulta inicial, como para a idade adulta intermediária, e como para a idade adulta avançada. Aqui na inicial e na intermediária, nós já demos esses aqui. O cognitivo, que nós não demos lá na primeira verificação, foi que eu comecei a primeira aula fechando o cognitivo ainda, a primeira aula depois da nossa primeira verificação, eu fechei o cognitivo ainda da idade adulta intermediária. Talvez a confusão seja essa. Mas nós já começamos a idade adulta avançada e a nossa segunda verificação será a idade adulta avançada somente. E aí eu vou ver o que é que vai, se eu vou colocar os 3 níveis, o bio, o psico e o cognitivo. Entendido? Deu para entender? Entendi, professora. Obrigada. Tá? Sim. De nada. Então, o Ferro, em 2004, ele diz que na vida adulta, a pessoa passou a ser relativamente dona do seu destino. Nós não decidimos o berço em que nós nascemos, mas sim o lar que nós formamos. Como afirmou Albert Camus, depois de certa idade, todo homem é responsável pelo seu rosto, ou deveria ser. Aí eu incluo, ou deveria ser. Infelizmente, hoje não é o que a gente está vendo. Né? Por quê? Porque dependendo da criação de um filho, ele poderá ser um adulto saudável, um idoso saudável ou não. Quando eu falo saudável em termos não só biológicos, em termos também, né, emocionais, em termos emocional, psicológico. Porque não é fácil a gente viver hoje. Porque a gente poderia aqui fazer alguma suposição sobre o porquê de tanta depressão nos dias de hoje. O porquê dessa ansiedade tão grande. Essa palavra ansiedade é o que mais aparece. A gente atribui a ansiedade a problemas, dificuldades. Aí uma pessoa que mora num lugar tranquilo, lá não sei onde, e aí vem, como eu falei para vocês na aula passada, a profissional disse que 5 pessoas daquela localidade já estavam com ansiedade, 5 adolescentes. O que está rolando? Ou seja, só atribuir essa ansiedade ao biológico, sem ter o cuidado de pensar, de conversar, né? Ou seja, o que é que a gente vê? Que às vezes certas consultas, elas são um profissional de cabeça baixa, escutou alguma coisa, já está escrevendo aqui alguma coisa, ou prescrevendo, sem uma conversa, sem um esclarecimento. Eu digo sempre que quando eu estou com alguém no NAP, eu escuto, eu interajo, e hoje eu já não tomo para mim avisar a Amanda que tal pessoa, assim, 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 de nome tal, que é do curso tal, vai procurá-la. Não, eu já peço que tire uma foto, porque o tempo é muito curto hoje, cada dia mais curto, que tire uma foto do horário da clínica, e a pessoa se responsabilize por procurar. Porque senão fica como se, né, a coordenadora do NAP, ela tem que fazer todo esse encaminhamento. É complicado isso. Até porque é preciso que aquela pessoa se sinta importante pelo que é dela, se sinta responsável pelo rosto dela. Então, eu penso que hoje, essa questão de tanta ansiedade, né, na juventude, eu penso não, eu tenho certeza que tem a ver muito com o dentro de casa, com as convivências, né? A gente ouviu de uma pessoa que ela mora numa casa pequenina,
O povo travou para vocês? Sim. Travou? Travou. Ah, Agora voltou. destravou, mas estava travado ainda há pouco. Abriu. Abriu de novo? Então é que eu estava finalizando. Então, o que eu penso de hoje é que as coisas estão muito ruins, honestamente. É muito difícil viver sozinha, né? Estão me escutando? Agora Ou travou de... Tá Sim. ótimo, Bom, professor. agora a gente está É escutando. muito difícil viver nos dias de hoje. E vejam só, será que na cabeça de uma pessoa de idade que ela não tem consciência do trabalho ou dos problemas que ela pode trazer para aquela filha, para aquele filho, para aquela família? Né? É complicado, pessoal, é muito complicado. Então, vamos lá, continuando. Então, existem algumas teorias da idade avançada. Vamos lá. Não esqueçam do Erik Erikson, tá, pessoal? Eu não sei por que não é um dos mais famosos na psicologia, mas é um dos que melhor falou sobre o desenvolvimento e falou sobre o desenvolvimento todo, do nascimento até a morte. Ele vai dizer que nessa fase os indivíduos buscam a integridade que os ligue à comunidade humana. Ou seja, ele precisa ser um ser que conseguiu ser uma pessoa, não significa ter uma condição financeira alta, não. Ser uma pessoa íntegra, respeitada, né, com amigos, formou uma família, mas ele precisa estar ligado a essa comunidade humana. O isolamento não faz bem, ou seja, o Erik Erikson ele já chamava atenção lá atrás para a importância deste ser que construiu durante a caminhada dele na vida, né? Já está lá com uma certa idade, mas ele continua estando ligado à comunidade humana, porque o que a gente vê hoje é que o idoso nem sempre ele é respeitado. Às vezes a própria... Professora, continua sendo um ser social, né? Continua sendo um ser social, é pessoa, né? Sendo um ser social, exatamente, né, Edna? Viviane, continua sendo um ser social. Então, às vezes, só lá. Diga. É como se o idoso fosse um ser descartável mesmo, né? Ele aparece, já você não escuta, não tem interesse em nada que ele venha ali falar. Por isso que a senhora falou sobre o isolamento. Realmente o isolamento, para qualquer idade, né? Para qualquer idade. E para o idoso ainda é mais cruel, porque você se vê sem uma pessoa, a Viviane falando da família, essa senhora idosa da casa dela, ela se sente feliz, porque ela sente que é protegida. Ela sente que tem pessoas ali que na hora que ela cai, tem alguém para amparar, levar para o hospital. Enfim, então, qualquer indivíduo, ele precisa desse amparo, né? Principalmente o idoso. Mas olha, é impressionante. Quando eu voltei a estudar, eu já tinha 40 anos. E um dia nós tivemos uma professora que ela pediu um trabalho, era um trabalho de grupo em sala de aula, e a gente tinha que entrevistar. Nós éramos, salvo engano, 3 colegas sentados próximos num grupo, e tinha que entrevistar e depois apresentar. Quando a colega que me entrevistou apresentou os meus dados, vocês sabem que a professora caiu de pau. Desculpe a expressão. Sabe o que ela disse? Que eu não devia estar ali. Que eu não estava mais no momento de estar Que absurdo, né? Que horror. Fazendo um curso. Eu olhei para ela e fiquei impressionada quando eu escutei aquilo. E o detalhe da história, toda a turma se admirou. Por quê? Minha gente, eu era uma das melhores alunas da minha turma. Professora, a senhora devia ter dito para ela o seguinte, a senhora que não deveria estar aí, porque o professor jamais deveria dizer um negócio desse para um aluno. Poxa, acabei de pensar nisso. Nunca jamais uma educadora falar isso. Se o aprendizado é eterno. É eterno, A gente aprende na é eterno.
A gente aprende na faculdade de pedagogia que nunca é tarde para você aprender, e a gente passa o processo de aprendizado, ele é eterno, ele é até você partir desse plano, é isso, né? Exatamente. Inclusive, tem um grupo de estudiosos, era até do Rio Grande do Sul, eles faziam um livro, eles tiveram uma coleção, não sei se chegaram a 3 edições, Paixão de Aprender, né? Eles foram educadores porque, na verdade, o grupo do Rio Grande do Sul, na pedagogia, foi o que primeiro se realçou no Brasil. Foi o primeiro que lutou por uma educação realmente, como chamava naquela época já, né, lá nos anos 60, o Frei Beto, uma educação libertadora, né? Eles tinham questões políticas por trás e que traziam esse lema, mais ou menos, não sei se a Viviane concorda, mas é mais ou menos por aí. E eles falam isso, exatamente. Aquilo ali, naquele momento, poderia ter feito com que eu parasse, eu podia pensar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque, para mim, foi uma mudança radical na minha vida. Nossa, seria um isolamento, uma depressão, tudo. Poderia vir através dessa fala. Eu estou aqui indignada. Nem foi comigo, eu estou aqui indignada. Na hora que eu ouvi aquilo, eu disse, meu Jesus Cristo, que horror! Porque a minha mãe, que foi uma educadora, né, ela, meu Deus do céu, tinha uma cabeça fantástica. Eu ouvi de uma pessoa, e a minha mãe naquela altura já era bem mais velha, tanto é que a minha mãe faleceu, eu formei em janeiro, minha mãe faleceu em março, né? Mas quando eu ouvi aquilo, eu digo, não, para mim atuou o contrário, eu vou provar que eu faço e que eu posso fazer bem feito. E fui em frente. Então, são situações que em determinado momento da vida, e aí a gente chega na outra teoria, que é da estratificação, que não é mais a do Erik Erikson, que diz que as forças sociais limitam as escolhas pessoais. Se a pessoa vai conviver num ambiente cheio de preconceito, claro que ela vai se considerar não fazendo parte daquele lugar, entendeu? E aí, uma escolha que seria dela acaba sendo limitada por conta de questões como do pensamento dessa professora, como da forma que ela colocou. E ela era uma pessoa muito estabanada, realmente, né? Ou seja, então, hoje a gente sabe que o social, ele pode limitar. Né? Ele pode limitar. Preconceito nunca levou ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, só atrapalha, só prejudica, só adoece. É isso aí. Nós não podemos... Olha, vejam só, eu falei no início sobre a questão Estou olhando a hora aqui. Sobre a questão da religião, a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado para que as nossas crenças não interfiram na crença do outro. O respeito, eu acho que tudo isso se resume no respeito que todos nós temos ao respeito, nós temos direito, são direitos que nós temos. Isso vem do animal até um ser vivo de qualquer idade, até da árvore, da planta, do verde, né? Que sem eles nós não temos um ambiente saudável, não temos. A outra teoria são as teorias dinâmicas, que são as que falam das teorias chamadas, né, psicanalíticas ou teorias dinâmicas. Eles vão dizer que o desenvolvimento humano é um processo constante, de permanente mudança, influenciado pelos contextos sociais que também estão sempre se modificando e por fatores genéticos e históricos exclusivos de cada pessoa. Cada um de nós é influenciado pelo momento histórico ou pela sua história de vida, né? Por fatores genéticos, né? Pelo contexto social. Mas nós estamos num processo em constante mudança. Agora, quando eu falei em teorias psicanalíticas, não pensem que, por exemplo, uma análise do comportamento, ou a gestalt terapia, ou a centrada, não vê o ser humano em processo de constante mudança. Nós, com certeza, eu sentei aqui hoje, eram 7h15, com medo de não entrar nessa bendita plataforma aqui em casa, porque ontem a gente teve problemas, alguns professores tiveram dificuldade de entrar, mas
eu entrei de uma forma, eu garanto que eu não vou sair igual como eu sentei aqui, lá 7h15 da manhã. Porque nós estamos, de alguma coisa, de alguma palavra que vocês dizem, de alguma coisa que eu penso quando eu leio aqui, quando eu falo para vocês, provoca em mim, né, indagações, reflexões e que me levam a mudanças. E assim com vocês, com certeza. O curso é interessante. Ele foi planejado para seguir uma sequência mais ou menos lógica. Mas vejam só, nós não temos pré-requisitos no curso. Eu digo sempre que o nosso aluno, ele aprende com o que é muito bom no curso e com o que não é bom no curso. Com as convivências boas e com as convivências que não foram tão boas. Nós não temos todo o tempo nos acompanhando só o lado bom das coisas. Nós temos um lado também que não é bom. Mas, gente, se eu já vi, por exemplo, eu não sei, eu às vezes eu fico pensando o que é que me sustenta na coordenação, honestamente. Porque não tem só um lado bom. Pelo contrário. Então, a gente fica pensando até em fugir, mas o que é que acontece? A fuga no sentido de um conceito, né, de uma teoria da fuga, o contato, como fala Gestalt, a fuga, como fala a análise do comportamento, mas tem alguma coisa que os antecedentes, né, que são meus, falam mais alto, que é a responsabilidade. Enquanto não tiver uma pessoa para assumir, eu não posso. Eu não tenho como, não tenho cara para chutar o balde. Professora, eu acho assim que todo trabalho, ele tem que ser feito com amor. Eu acredito que a senhora tem muito amor, responsabilidade, compromisso com o que faz. Sem contar que, claro, todo ambiente tem os defeitos, tem as virtudes, mas a senhora se encontra, gosta do que faz com prazer. E a senhora pode ser aquela pessoa privilegiada, rodeada de amor pelos alunos, pela coordenação, enfim. Então, isso aí faz com que você tenha mais força, mais motivação e vai até o fim, aprendendo um com o outro, né? Porque aí é um aprendizado também, não é, professora? Você tem razão. Claro que a gente tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não são tão, né, não combinam tanto com a gente. Isso aí a gente precisa ter um jogo de cintura incrível. Ontem eu estava vendo, eu mandei uma informação, aí daqui a pouco um aluno vem, e ele sempre faz perguntas. Só que era assim, já era tarde, eu confesso para vocês, eu digo, meu Deus do céu, não aguento mais responder nada por esse WhatsApp. Aí eu coloquei não. Quando ele fez uma pergunta, eu só coloquei não. Aí, obrigada, professora. Eu peguei e coloquei, disponha. Boa noite. Aí peguei e botei uma carinha com um beijo. Entendeu? Até porque na hora eu digo, meu Deus, eu não devia ter respondido só esse não, mas já tinha ido. Foi um momento assim, né? Enfim. Professora, hoje a senhora, além das coisas, né? Nossa, muito obrigada. Eu queria agradecer a senhora e a Edna aí por esse minuto da sabedoria que vocês estão nos oferecendo, porque isso que a senhora disse, né? De que a gente está em... Só um minuto. Diga, cadê a voz? Ela pediu só um minuto, parou? Não, é porque a criança começou a latir aqui em casa. Então, voltando, a senhora falando dessa questão, né, de que a gente nunca vai ser da mesma forma, né? A cada minuto da nossa vida acontecem coisas que nos dão a oportunidade de aprender, né? É verdade isso, professora. E é até muito bonito a gente pensar nisso, né? Porque a vida é esse movimento e é isso que traz essa magia para a vida. E isso que a Edna colocou agora também eu achei muito assertivo, né? Esse olhar que ela conseguiu ter, e lhe respondeu por que a senhora ainda está na coordenação. Quando eu voltei em 2018, eu voltei para ficar 6 meses. Já fiquei 18, 19, 20, 21, já estou quase no meio de 22, isso sem contar nos 3 primeiros anos, 10, 11 e 12 que eu fiquei. É aquele negócio que a Edna falou, na vida a gente precisa ter amor, sentir amor pelo que faz.
Eu realmente, eu tenho muito amor por esse curso, eu vi nascer. Só que eu sofro muito, para mim é desgastante, não vejo como necessário enfrentar tanta dificuldade. Minha gente, isso vai ficar gravado. Dificuldade para campo de estágio. Isso aí é de matar. Sabe, não dá para entender. Olha, agora mesmo a gente está entrando num campo que já desde janeiro já foi falado, já conversei. Tá? Aí a gente dá entrada na documentação. Aí tem que esperar o aluno se matricular. Eu vou fazer aqui uma parte para falar disso. Esperar o aluno se matricular. Matriculou. Aí todo mundo seria a turma inteira, tem que todo mundo estar, né, a documentação de todo mundo. Aí a gente manda para lá. Aí demora. Aí lá um dia pergunta como é que está o andamento do processo. Olha, o convênio estava encerrado, tem que, como é que a gente diz, atualizar, renovar o convênio. Aí manda para São Pedro. Aí vai, tudo para lá. Aí eu pergunto para o supervisor do estágio, e aí, professor, como é que está? Não, professor, até agora eu não recebi nada, porque eu coloco o supervisor em contato, que é para facilitar também a minha vida, senão eu que vou ficar fazendo isso tudo. Não acontece quando eu mando fulano, nada ainda sobre a entrada dos alunos. Ah, professora, já está resolvido, isso tem o quê? Deve ter 2 semanas. Tudo resolvido, só que não adianta dar entrada no material agora, nos documentos, que eu só volto dia 10 de maio, tem que ser só na minha volta, depois das férias. Hã? Fazer o quê? É assim. Então, isso tudo é muito cansativo. E aí, é que eu estava dizendo, por mais que a gente já saiba que esse movimento é assim, e eu entendo que vai ser cada vez pior, porque quanto mais cursos de psicologia tiver, menos vaga lá fora nós vamos ter. Menos vagas nós vamos ter. As instituições não têm escola, não tem CRAS nem creche, não tem CAPES, não tem hospital e não tem organização para colocar o aluno para fazer. Então, todas as IES que estão aí, elas precisam desses campos. E são os mesmos. Estágio comunitária, pessoal, é o mesmo lugar, são os mesmos locais para todo mundo. Mas, uma hora melhora de um lado, piora do outro. Então, as teorias da idade avançada são essas 3. A do Erik Erikson, que diz como o indivíduo deve estar quando chega nessa fase, né? Íntegros e ligados a essa comunidade humana, né? Ligados aos amigos do trabalho, que já estão aposentados, mas ainda se fala. O problema é que, às vezes, a pessoa trabalhava, passava 20, 30 anos junto daquele povo, sai de lá, acabou, cada um vai para o seu lado, é como se nunca tivesse... A convivência, eu tenho mais convivência com os meus colegas dentro da ESA+, do que com a minha família. Eu estou com um irmão muito doente, pessoal, muito doente. Ontem eu estava arrasada com um negócio que a minha sobrinha colocou no Face, não havia necessidade daquilo, fiquei arrasada. A outra irmã que perdeu o marido foi embora para Maceió. A minha irmã mais velha está com o meu cunhado num processo demencial e também tem muito medo de sair. Quando a gente começa a retomar, vem a notícia, olha, aumentando os casos de Covid e de morte. Tudo bem, a gente está vacinado, mas, olha o tempo, a gente está sujeito a uma gripe que pode complicar, enfim. A gente ainda tem que pensar que velhice é uma coisa boa, né? Então, são essas 3 teorias. A do Erik Erikson, as da estratificação e as teorias dinâmicas. Dei uma olhadinha bem nisso aí, que é interessante que saiba o que cada um defende. Então, sobre a atividade, acabei de falar, a aposentadoria. Pode ser uma coisa muito boa, né? Assim, a expectativa é do trabalhador um dia se aposentar, poder parar na sua casa, receber uma certa importância pelo tempo trabalhado, ter direitos garantidos. Não é a realidade brasileira, tá? Vocês estão vendo aí, vocês assistem televisão, vocês leem jornal, vocês veem, toda vez que tem atualização do valor de um plano de saúde, né?
de um seguro-saúde, sei lá, vocês veem a preocupação de todo mundo com os aumentos, né? Nós hoje pagamos, e pagamos caro para viver. Isso aí a gente inclui todo mundo. Vocês, que são novos ainda, quem tem mais idade, quem tem criança. A gente paga muito caro para viver. Nós, para trabalharmos na nossa profissão, nós precisamos pagar um imposto sobre serviço. Esse ano deu quase R$800. Eu estava dizendo, eu não vou ficar pagando parcelado, paguei de uma vez. Eu não pago mais meu conselho por conta da idade, eu já não sou, já sou liberada de pagamento, né? Mas eu pago a minha internet para eu poder trabalhar. E a internet hoje não é só para trabalho, né? Você é bom, você quer aprender alguma coisa, você tem aula, você vai no YouTube, você tem aulas lá que ensinam, trabalhos manuais, enfim. Né? É uma coisa muito legal, mas esse acesso é caro, não é para qualquer pessoa. Né? Ou seja, medicamento já precisa. É um remédio para uma hipertensão arterial, é um remédio para uma diabetes, enfim, tudo isso são custos que o idoso que se aposenta, ele tem que... Cai o ganho, todo mundo diz assim, vai aposentar com 10 salários. 10 salários é uma conversa. Isso aí é conversa, não acontece isso. E a cada ano vai corroendo. Porque esse aumento de salário mínimo que dão não é um aumento real. Vocês viram agora o que subiram as coisas, os preços. Carne, pão, meu Deus do céu, gasolina. Subiu gasolina, subiu o diesel, sobe tudo junto, acompanha. Então, o manter a atividade, na verdade, vai chegar um momento que não dá. Né? Então, seria assim, como comenta a Berger, que a aposentadoria poderia deixar a pessoa mais velha isenta de responsabilidades e compromissos, como se ela dissesse, não, eu agora vou ficar tranquila em casa. Nem sempre é o que acontece. Então, existem, sim, aposentados que podem viajar, né? Participar de atividades de voluntariado, fazer parte de um grupo que faz visita aos hospitais, ou que vai a um orfanato tem crianças, ou uma escola de crianças carentes, e dá lá um pouco do tempo dele, né? Pode ir para um grupo de mulheres, de uma comunidade, ensinar, como eu já participei, ensinar crochê, ensinar costura, ensinar o bordado, né? Nós já tivemos isso, era lindo o trabalho lá no Barreiro. A gente ficava lá numa sala de uma escola, que foi uma escola até doada, naquela altura, sei lá quando, pelo Rotary Club. Né? Era um lugar perigoso, nós só íamos com o motorista da minha amiga, que era um segurança, então ele nos levava, ficava lá e nos trazia. A gente ia 3 da tarde, voltávamos de lá, quando dava 5h15, tinha que sair correndo, porque escurecer lá era muito perigoso. Também pode escolher praticar atividades físicas, mas isso é de uma classe, mais ou menos, de aposentados quase que privilegiados, ou que o local onde eles vivem proporciona isso tudo. Hoje tem, né? Inclusive, até aquela... Tem várias clínicas, Cíntia Charone, né? A pessoa procura, não sei como é que procura, e lá faz vacina. Lá tem muita coisa, eu acho que até cirurgia de catarata pelo SUS, enfim, existem esses locais, existem isso. Agora, para alguns, supre realmente as necessidades, para outros não, nem sempre dá para fazer isso. E a gente tem que pensar que a aposentadoria pode ocorrer, por exemplo, aos 65 anos, a pessoa ainda está relativamente bem, dá para frequentar esses lugares, mas o tempo vai passando, e com o tempo passando, as limitações virão. E tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe interessante nessa história. Estresse traz com ele tudo que a pessoa imagina. Traz dor no joelho, dor no pé, dor no ombro, traz mal-estar, traz insônia, traz tudo. Então, o idoso ele não é mais para viver, né, tomando conhecimento de todos os problemas da família, porque tem família problemática, como tem. Às vezes tem família que de 5 irmãos, 4, como diz a história, tem juízo, e um
é a ovelha negra, né? E, às vezes, aquele que não conseguiu galgar um lugar ao sol na vida é que é o motivo de preocupação daquela mãe ou daquele pai, ou de ambos os pais, né? Então, o parar para a aposentadoria hoje é um risco. É um risco. Parar completamente não é bom para ninguém. Completamente não. Né? Sobre a convivência social, que daqui a pouquinho a gente para por conta da entrada do outro. Quem é que entra hoje com vocês? A professora Geise. Eu estou até com o horário de aulas aqui. Por aqui. Quem está assistindo a aula aqui é o Gael. Se eu podia mostrar o Gael, ele fica aqui junto de mim. Vira para mostrar para vocês. Vocês viram, Gael? É lindo, professora. Gordinho. Ele está aqui todo o tempo. Ele fica olhando na janela, é? Aqui. Porta que dá para o meu... Mas na maioria das vezes ele vem só de olho, vendo se tem algum passarinho voando ali por fora. Às vezes os sabiás descem, ficam por ali pela mesinha, pelas cadeiras. Aí, quando o sabiá está embaixo, ele parte daqui. Só que o sabiá é mais inteligente, aí ele volta. Mas ele... Onde eu vou, este gatinho vai atrás. Eu fico com muita... Ele sobe, eu subo, ele já está... Ele deixa para tomar água lá em cima, na pia do meu banheiro, né? Ele dorme na minha cama, só tem um detalhe, 5 horas da manhã que ele quer ir para a janela. Essa noite foi uma noite fria, né? Então eu fechei um pouco, deixei um pouco aberto. Aí eu tenho que abrir, que é pro... Só fechando. Então, qual é o componente... Professora, É o está cortando. Está cortando a senhora. Isso é internet, pessoal, porque eu virei aqui, mas está tudo que é fio soltinho. Ele está olhando para mim agora. Melhorou? Melhorou. Lindo, Gael, professora. Como? Diga, Viviane, também a sua voz também para mim. Lindo, Gael. A minha de vez em quando aparece com umas lagartixazinhas, aí eu digo, ô, Mia, não era para pegar bichinho, porque eles são terríveis, eles veem passarinho, eles veem as coisas que eles querem pegar. São os presentes que eles... Justamente. São os presentes, oh, meu Deus. Mas... Primeiramente, o Gael aqui, quando eu olhava, estava quase morta do meu lado. Ai, Gael, tu me matas. Ele fala... Meu quarto, ele não aparece com uma catinha, pessoal. Eita, imagina o susto, não? Sim. Um grande feito. E vão levar para a pessoa que... Por quê? Porque, geralmente, o companheiro ou a companheira protege, um protege o outro. Então, enquanto estão ambos vivos, a gente é muito bom, é muito tranquilo para os filhos, porque um faz companhia do outro. Então, por conta disso, os idosos que ainda são casados, que ainda estão juntos, eles tendem a viver mais tempo do que os idosos que não são casados. Tá? Agora,
do que o homem. É como se o homem, quando viúvo, desenvolvesse uma dependência daquela mulher. Então, é muito mais fácil o viúvo, ele cai num processo, né, de tristeza, se sentir abandonado, do que a mulher. A mulher, ela pode, não sei porquê, né? Não sei se é porque a mulher, mesmo antigamente, ela era aquela mulher forte, né? Que tomava conta da família, trazia para ela uma responsabilidade muito grande, exigia dela muita energia. Então, talvez seja isso. E o homem não. É como se ele fosse trabalhando, aposentou, cansou, né? Ele tem aquela mulher, ele se sente amparado. Quando aquela mulher falta, ele fica desamparado. Então, a mulher viúva, ela vive mais e vive melhor do que o homem viúvo. Isso até no Brasil. E notem uma coisa, eu não sei na família de vocês. A maioria das famílias tem mais viúvas do que viúvos. Não sei nas famílias de vocês. Pensem nisso. Né? Geralmente, a morte, então, do cônjuge, do marido, da mulher, costuma ser um por uma... Bom, mas isso aí é outra coisa. Professora, perdão, eu não sei se a senhora consegue me ouvir, mas a senhora travou muito. Está cortando a voz. Eu, pelo menos, não consegui entender Como? a sua última fala. Tá cortando muito. Ah, tá. Vou repetir. O viúvo, ele é mais inclinado a apresentar. Ele costuma cair mais novamente do que a mulher. Embora a mulher... O que é que a mulher faz? Ela não procurando um outro companheiro, mas não... Deu para entender? Deu? Ou cortou? Mais ou menos. Continua cortando muito, mas siga a aula, que senão não vai dar certo. Tá, não sei por que está cortando muito. Frequenta, ela passeia, ela pratica uma atividade física, uma atividade de atendimento carente, enfim. E fica viúvo, ele vai procurar outra pessoa. Vai acontecer mais no homem. Isso não é uma regra. Questões de vida humana, pessoal, não. Cada história é uma história, com as suas especificidades. Digamos, pai, mãe, 3 filhos, essas 5 pessoas, vai existir diferenças, porque cada um tem uma convivência social específica, que interfere no dia a dia daquela pessoa, né, no desenvolvimento daquela. É por isso que o Skinner dizia que uma das dificuldades de estudar o comportamento humano é exatamente a complexidade desse objeto de estudo, que é o comportamento humano. Eu vejo vocês aqui, estão Viviane, Edna, Luana, Andresa, Priscila, Gorete, Isabela, Vivian,
a Andresa, estava o Maian, estava o Rafael, deve estar, né? Eu estou vendo. Mas cada um, como dizia a minha professora Edith Lobato, na brincadeira, ela costumava dizer que cada um é cada qual. E isso é para todas as faixas etárias que a gente atravessa. Tá? Tanto faz ser a infância, a adolescência, o adulto jovem, o adulto já maduro e o idoso. Eu tenho muita resistência a essa coisa do velho. Eu acho, velho vem para mim como alguma coisa já imprestável. Eu acho que o idoso não. Né? O idoso ele é tido como uma pessoa que atingiu um certo patamar de idade, de direitos, enfim. Tá? Então, lembrem que o componente mais importante do grupo social de uma pessoa idosa é o cônjuge. Outra questão importante, mas não importante, elas são as já ficou sozinho, são importantes para as pessoas separadas, que não têm mais a companheira ou o companheiro, e também são importantes para aqueles que nunca casaram, as amizades. Agora, pensando em termos de grupo social, tá? O esposo, a esposa, ou seja, o cônjuge, é o componente mais importante do grupo social de uma pessoa, tá? Então, eu tenho primas, né? Tem as minhas irmãs, enfim, tem primos. Ai, a bateria está acabando, é capaz de, pode até ser isso, espera lá. Espera lá. Pode até. Então, é comum essas pessoas serem mais próximas, se apoiarem, mas conservando sua independência. Então, por exemplo, a minha prima Carmen, ela tem a família dela, nós nos tratamos por primanas, como se nós fôssemos primas e irmãs, né? Então, a gente sabe que existe um laço mais forte entre nós. As irmãs, essa minha prima, e outras primas. Tem as mais próximas, as menos próximas. Então, essas pessoas próximas da família, que normalmente são quase que da geração, elas o que acontece comigo, logo a Carmen está junto. E assim a mesma coisa para ela. Em geral, também, os menos idosos são mais propensos, né? Mais nova. Então, as gerações mais novas tendem a ajudar aquela geração da faixa etária dele, mas ajudam as velhas e ainda não recebem ajuda. Ou seja, entendem que a pessoa numa idade mais avançada um pouco, ela necessita de uma ajuda maior. Ajuda no sentido de lembrar daquela pessoa, ajuda no sentido de aqui e acolá, né, falar com ela. A gente sabe que hoje, né, a questão do WhatsApp, ele veio substituindo aquela bendita ligação telefônica que a gente fazia muito, só que o que eu vejo do WhatsApp hoje é que é como se as pessoas limitassem, né? Tipo assim, olha, não atendo, ou demora a responder. Isso fez, para mim, na minha opinião, com que a gente perdesse a liberdade para ligar para as pessoas. Hoje raramente se telefona para alguém. No tempo desse telefone residencial comum, era comum se ligar para as pessoas. Oi, tudo bem? O que é que tu tens feito? Olha, aconteceu isso assim, assim, tu soubeste? Olha, fulana... Enfim, com o WhatsApp não. Eu acho que a tecnologia ela veio muito para ajudar, mas ela também veio muito para limitar. Não sei se é o que vocês pensam. E aí a gente vai parar por aqui. Concordo, professora, é exatamente isso. E a pandemia, a coisa ela foi devagar, é tipo um treino, né? Um treinamento.
você foi se Isso. separando e tal, aí o WhatsApp contribuiu, enfim. Foi tudo uma contribuição que veio para separar o indivíduo, o sujeito. Cada um vive no seu quadrado. Para isolar. Para isolar. É isso aí. É uma pena, porque essa acho que no caso do idoso, eu me coloco nessa situação, é o que mais deixa uma pessoa naquele momento, às vezes até alguma coisa que a gente recebeu, uma coisa bonita, uma palavra bonita, compartilhar, mas a gente não tem retorno. Então, e vocês sabem que, tecnicamente, quando nós, essa coisa do retornar, dessa atenção que a gente recebe, dessa resposta, é como se fosse o reforço positivo. Oi, Eline, que mensagem linda, obrigada, para você também, né? Desejo o mesmo. O comportamento de eu me corresponder com aquela pessoa. Ele é suspenso. Aos poucos, nós vamos deixando de nos comunicar com aquela pessoa. Isso é extinção de comportamento. A retirada, né, gradual do reforçamento. Isso é cruel. Ou seja, a gente sabe tecnicamente disso. Se nós demoramos a procurar aquela pessoa que era nossa, muito amiga nossa, né? E essa pessoa também não nos procura, a gente tem que avaliar como é que está essa comunicação. Né? Como é que está essa comunicação? Porque o princípio do reforço é esse, é a retirada gradual do reforçamento. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu gosto muito dela. Então, todo domingo eu mandava umas palavras, ela não respondia. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, né, será que ela não gosta? Ela não dá retorno? Deixei de mandar. E atualmente como é que a gente vai falar? Nós pouco compartilhamos alguma coisa, raramente a gente se comunica, e nós temos o WhatsApp, raramente a gente se comunica, e fica assim, por exemplo, o almoço da Páscoa eu convido. De mandar uma mensagem ou eu convidar novamente. E a gente, isso é muito cruel. Todos nós temos muitas ocupações. Eu sei que ela tem muitas ocupações, mas eu entendo como viver nossa história de vida, não aprendemos a valorizar algumas coisas. Nós não aprendemos. E a gente também vê que as pessoas são muito descartáveis. Por exemplo, não tem competência para manter as amizades. Exclui aquelas e parte para outra. E a gente tem que ter muito cuidado para não se desiludir com a vida por conta disso. Nem se desiludir das pessoas. Agora, quem manter nesse lugar, respeitando essas escolhas, isso é. Eu falo por mim. Eu acho muito difícil. Eu tenho uma amiga, toda vez que me vê, ela diz que ela vai me convidar, e mais convidar não sei quem, para uma churrasqueira que ela fez na casa. Botou uma churrasqueira elétrica, um negócio lá todo sofisticado, sei lá o que é. Isso ela vem, minha gente, falando uns 3 anos antes da pandemia. E nunca chegou o dia desse convite. E é uma pessoa que todo sábado faz alguma coisa na casa dela, com pandemia ou sem pandemia. Então, a gente respeita. Eram mais agradáveis estar. Entender que tem esses percalços. Tá bom, meninas? Então, beijo até amanhã. A gente continua amanhã. Mayan está aqui de novo, Beijo, Mayan. professora. Tchau. Beijo.
Até amanhã. Espero que Até amanhã a gente amanhã, consiga professora. entrar. Olha, tomara que a noite não seja fria para a gente acordar com vontade de acordar da cama, que eu confesso que hoje de manhã eu queria mais era ficar na minha caminha, estava tão gostosa, quentinha. Enfrentar um banho gelado é cruel, mas tem que ser. Beijo. Beijo, Maria. Obrigada. Professora, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Tchau, Vivian, Andresa. Tchau, tchau. A Geise já está iniciando a reunião. Deixa eu fechar aqui. Tchau. Tchau.